O futuro vislumbrado com possibilidades ilimitadas agora enfrenta um presente frágil e quebradiço. O que é real? O que é digital? Quanto mais você se conecta online, mais se desconecta dos outros. Frustração, solidão, depressão. Como está a sua vida emocional? Conheça o TouchPeace, um serviço de ajuda emocional com atendimento 24 horas. Escaneie o nosso QR Code e dê o primeiro passo em direção à cura das suas emoções. TouchPeace Global Mission. A paz do Senhor, queridos. É tudo sobre Ele, né? Nós somos vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus. E é tão bom a gente ouvir. O Senhor não precisa de nos dar nenhum feedback daquilo que Ele está fazendo. Mas é tão encorajador quando a gente descobre que, apesar das nossas muitas limitações, Ele, por sua graça e misericórdia, usa a nossa disponibilidade para que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer em cada coração. Então, sou tão grata quando eu escuto esses testemunhos. É um encorajamento para mim. Em muitos momentos, o Senhor permitiu que eu soubesse, porque a gente às vezes chega naquele lugar de exaustão e a gente pensa assim, eu acho que é a hora de pendurar as chuteiras, passar o bastão, né, porque eu não estou dando conta. Mas o Senhor falou, quem mandou? Quem mandou largar a rede? Ô, gente, essa música, vocês não têm noção do que Deus fez comigo com essa música. Mas glória a Deus, né? O Senhor manda música, o Senhor manda um testemunho. Ele não precisa, mas Ele faz isso por graça e misericórdia. Aí dá aquela injeção de ânimo. A gente, vambora que não acabou ainda não, né? Só acaba quando termina. Muito bem, e falar desse tema, guardiãs do lar, enche o meu coração. Ontem, eu estava almoçando com a minha filha caçula, que é a única que está em casa agora, né, a Sofia, e o João. Nós estávamos no intervalo do ministério, não foi ontem não, foi sexta-feira. A gente estava no intervalo a gente estava em Belo Horizonte com o Congresso Mulheres Diante do Trono, e saímos do Congresso, fomos almoçar juntos, num lugar que a gente tem costume, um restaurante. E quando nós chegamos no restaurante, a gente viu uma família. A nossa mesa estava ao lado da mesa de uma família. Um pai, uma mãe e duas filhas. A filha mais velha devia estar ali na casa dos 6, 7 anos. E a filha caçula devia ter 2 aninhos, no máximo, assim. Você via que ela andava assim, até meio titubeante, muito grudadinha na mãe, mexendo no cabelo da mãe para se ninar, né? Mas a gente ficou... e eu não estava olhando diretamente para a mesa, mas a Sofia, ela ficou numa posição que ela estava de frente para a mesa. Então ela via todo o movimento da mesa. E eu comecei a perceber que a Sofia estava incomodada. Ela estava incomodada com alguma coisa. E eu falei assim, eu olhei para ela e eu vi que ela fazia assim com a cabeça. Eu falei assim, o que foi, Sofia? Está tudo bem? Ela falou assim, mãe, dá uma reparada na família que está ao lado. E eu comecei a discretamente reparar a família. Desde a hora que nós sentamos, eu percebi que quando nós chegamos, o pai estava no telefone celular, conversando com alguém. E a mãe estava no celular, digitando para alguém. E as duas filhas, chamando a atenção deles. Mamãe, 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 faz isso assim, pede isso assim. E os dois não davam atenção para a menina. E eu peguei e comecei a prestar atenção. Eu nem precisava de olhar para a mesa. A gente estava bem próximo. Era só prestar um pouco de atenção na conversa. O pai ficou no telefone, pelo tempo que a gente estava ali, mais de meia hora. Ele desligava uma ligação e fazia outra ligação. Ou uma ligação de áudio, ou uma ligação de vídeo. E as filhas mendigando a atenção dos pais. E a mãe teve uma hora que se cansou da filha pedindo a atenção dela, então ela parou de mexer no celular e deu o celular para a filha
de 2 anos de idade. Gente, os profissionais de saúde mental, eles dizem que uma criança não deve ter acesso à tela até 5 anos de idade. Eu vi um vídeo recentemente na internet que tinha um bebê de 2 meses, erguendo a cabecinha e assistindo 2 meses, e assistindo o celular, e a avó achando a coisa mais linda. Olha como é que o meu filho, como é que o meu neto é inteligente, é esperto. Com 2 meses, gente, uma tela para uma criança é droga. É como dar droga para uma criança. Por quê? Porque superestimula o cérebro, não de um jeito que desenvolve a criança, porque inclusive tem joguinhos que você olha para os joguinhos, é tudo lúdico, é tudo bonitinho, coloridinho, mas quando você vai ver os ícones são do Facebook, do Instagram, para as crianças já irem fazendo uma conexão do que é divertido, do que é legal, e viciando as crianças em tecnologia. Até nós adultos estamos viciados em tecnologia. Então você imagina o estrago que isso faz na vida de uma criança. E quando a gente fala em proteger o lar, às vezes a gente pensa que o inimigo é externo. Na maioria das vezes, não, que o inimigo é externo é fato. Tem um inimigo externo. Tem um inimigo na mídia, na grande mídia. Tem um inimigo nas escolas. Tem um inimigo nos programas de televisão, nos desenhos animados. Gente, acabou de ser lançado, você que é pai e mãe, atenção, acabou de ser lançado na Netflix uma série em forma de desenho animado, onde Jesus desce da cruz, a figura de Jesus está no desenho, na cruz, ele desce da cruz, pega uma metralhadora, mata todos os seus inimigos, e depois vai ter um encontro amoroso com seus discípulos. Gente, o diabo não está brincando de ser diabo, nem tampouco está se dando ao luxo de se disfarçar. Ele não se disfarça mais. Ele já não vem, sabe, com aquela coisa enfeitada. Ele está rasgando o verbo. E a essa televisão e a essas telas é que nós estamos entregando os nossos filhos como uma chupeta eletrônica, para eles pararem de encher a paciência. Eu quero dizer para você, ser pai e ser mãe demanda esforço, trabalho, atenção, dedicação, entrega. E eu estou dizendo isso, gente, porque eu sei do que eu estou falando. Muitos de nós pais cristãos, quando os nossos filhos nascem num ambiente onde o cristianismo é praticado, a gente tem uma tendência a acreditar que simplesmente pelos nossos filhos estarem vindo para a igreja desde bebezinhos, eles foram consagrados no altar, a gente ora por eles, a gente lê a Bíblia para eles, dá a Bíblia de historinha para eles, eles frequentam a escola dominical desde pequenininho. Aí você pensa assim, não tem como dar errado. Eles participam do ministério com a gente, eles viajam junto com a gente, os amigos que frequentam a nossa casa são todos cristãos, está tudo bem, eles estão numa bolha protegida. Gente, lê do engano. Isso tudo é muito importante e fundamental. Nós precisamos de expor os nossos filhos a esse ambiente onde a Bíblia é estudada, Jesus é amado, é adorado. Nós precisamos de trazer os nossos filhos para a igreja, nós precisamos de inserir os nossos filhos. Não deixa para trás não, leva junto. Quantas viagens os meninos iam junto, às vezes recém-nascido. Eu cantava no El Chamar na época, que era uma banda que antecedeu ao grupo Diante do Trono. A gente levava os meninos junto, em todas as oportunidades, porque eram muitas famílias. O regente da orquestra sempre falava, não, vamos levar os meninos, vamos inserir os meninos. Os filhos cresceram inseridos, participando do ministério. Depois, quando nós fomos para o Diante do Trono, crianças Diante do Trono, os meus filhos todos participando. O João lendo a Bíblia para eles todo dia, ministrando sobre eles todo dia antes de sair para a escola. Mas isso só não é suficiente. Nós precisamos de orar para que o Espírito Santo convença os nossos filhos da justiça, do pecado e do juízo, porque Deus não tem netos.
Deus não tem neto. Eu nasci num berço evangélico, bom para o berço que já é evangélico. Mas eu quero te dizer uma coisa: se o seu filho ter nascido na igreja, não significa que a vitória está ganha. Significa que ele está num ambiente favorável, mas ele precisa nascer de novo. Ele precisa ter uma experiência pessoal com o Salvador. A gente prepara, pavimenta o caminho, mas a gente tem que gerar espiritualmente. E me faltou isso. Eu acreditei que só por eles estarem expostos, às vezes a gente estava orando, eles choravam, eles se quebrantavam. Não é suficiente. É só parte do trabalho. Nós precisamos de gerar os nossos filhos com os joelhos. Eu quero trazer para vocês aqui uma guardiã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 2. Guardiã, como já foi dito aqui, é uma pessoa que guarda ou cuida de algo ou de alguém. Pessoa que tem por missão acompanhar outra para defender de qualquer agressão. Guarda-costas. E quando eu olhei para aquela família, eu vi que aquelas crianças estavam sem guarda-costas, sem cobertura, sem proteção, porque os pais estavam muito provavelmente exaustos. Às vezes exaustos porque trabalham, tem uma jornada de trabalho intensa. Muitos que não precisam de uma jornada de trabalho intensa, mas entra na roda do hamster, que precisa de competir com um amigo, que tem o carro que troca todo ano, que põe o filho numa escola melhor, que veste o tênis de marca, que vai para férias na Disney. Tem muita gente que trabalha para comer, mas tem muita gente que trabalha para aparecer. Tem muita gente que trabalha, que se entrega ao trabalho por amor ao dinheiro, por cobiça, por ganância. E esses não ficarão impunes. E mesmo pessoas que trabalham muito pela pura necessidade, há uma necessidade de organização, de ministração para esses filhos, e de cobri-los com a nossa oração, e de discipulá-los, e de amá-los. Nossos filhos precisam se sentir amados. Mas eu não quero falar apenas para mães e pais aqui. Eu quero falar também para pessoas que vivem dentro de um contexto de família, que vivem em um lar. Você mora com alguém? Quem é que mora sozinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No auditório como esse, 6 pessoas moram, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas no auditório como esse, 11, 12, lá atrás. 12 pessoas no auditório como esse moram sozinhas. Aí você pensa assim, beleza, não precisa guardar nada. Precisa guardar você. Porque quando você está sozinho, você pensa assim, graças a Deus. Não, você está mais vulnerável. Porque a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. E eu não estou falando só de casamento não, gente. Eu não quero trazer para solteiros aqui o peso, né? O peso gospel. Você já casou? Não casou não? Vai ficar com a titia? Ô gente, para com esse papo. Para com esse papo. Deus não tem um casamento para todo mundo não. O casamento é projeto de Deus. Mas o próprio apóstolo Paulo disse, se você não vive abrasado, que não se case, para cuidar das coisas do Senhor, para se apaixonar pelo Senhor, para servir ao Senhor com mais liberalidade. E tem gente que quer isso. Se ele vive bem, sabe? Tem gente que tem problema, está lidando com lutas na sexualidade. A gente pensa, vai casar, vai resolver. Não faça isso. Não faça isso. Primeiro a gente resolve o problema, depois a gente entra num casamento. Você não usa uma pessoa para tentar resolver o seu problema. Você resolve o seu problema diante de Deus, e se Ele tem isso para você, Ele vai te dar essa atração por alguém do sexo oposto, e Ele vai promover o encontro. Mas nem todo mundo vence essa luta, nem todo mundo passa por isso.
E aí vai se apaixonar e vai se envolver com o Senhor, porque se você não envolver com o Senhor, você vai beijar a boca do capeta. Não tem meio termo, gente. Ou a gente se envolve com Deus, ou o diabo não está desperdiçando mão de obra, não. Ele recruta mesmo. Então vocês que vivem sozinhos, muitas vezes vieram para trabalhar, para umas circunstâncias de trabalho, às vezes tem um relacionamento difícil com a família de origem, né? E aí é mais fácil a gente ter aquelas só as visitas de final de semana do que viver debaixo do mesmo teto que viver em pé de guerra, né? Porque onde tem briga também, gente, tem sempre um lado orgulhoso, né? Então, se você que vive sozinho por circunstâncias alheias à sua vontade, você precisa de se conectar com pessoas, não se isolar, mesmo morando sozinho, e cuidar de ser a guardiã do seu lar, porque você está lá. Cuidar de você. Cuidar do relacionamento com Deus. Vamos lá. Êxodo, capítulo 2, diz assim: por essa época, que época? No capítulo anterior, tá aquele episódio de que o faraó, temendo o crescimento do povo do Egito, mandou lançar ao Nilo todo bebê do sexo masculino. Ele temia, as meninas podiam viver, mas os homens não, porque ele temia que numericamente esses homens superassem o exército dele e se voltassem contra o próprio povo egípcio, não é? Então ele mandou matar os meninos. Por essa época, quando estava acontecendo isso, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Eu estou usando a linguagem NVT, tá, gente? Então, às vezes está um pouco diferente da sua, é a nova versão transformadora. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos, de papiro, e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Vamos até aí. A gente conhece tanto essa história, e embora o texto não diga para a gente o nome de quem é a mãe de Moisés, outros textos nos contam o nome dela. Números 26, capítulo 59, diz assim: Joquebede e a esposa de Arão se chamava Joquebede. Joquebede é o nome da mãe de Moisés. A esposa de Arão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na casa do Egito. Arão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Isso é relatado em Números 26, 59 e também em Êxodo 6, 20.
Então, através desses versículos, a gente descobre o nome da mãe de Moisés. Mas no texto que nós acabamos de ler, nem o nome dela é citado. Tão interessante isso. E aí a gente vê esse contexto que a gente já leu algumas vezes, a gente já conhece a história, mas eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. A ordem era qual? Jogar os bebês onde? No Nilo. Lançar no Nilo, para eles morrerem. Ela esconde o bebê durante 3 meses. Naquele tempo, né, gente, os bebês de 3 meses ficavam silenciosos. Hoje os meninos já nascem berrando, de olho aberto, né? Eu lembro assim que quando eu era criança, os bebês nasciam de olhos fechados, de mãos fechadas, ficava tudo enroladinho, igual um pacotinho, tinha coeiro, aqui no Rio também chamava coeiro, faixinha no umbigo. Hoje os meninos com 10 dias já estão só de fralda esperneando, né? Era um outro tempo, mas depois de 3 meses, não tem como você deter. O chorinho do bebê que começava fraquinho, fica alto, não dava para esconder, e ela com certeza ficou temerosa. Então o que ela fez? Ela preparou um cesto. Quer dizer, o cesto, ele já era uma coisa rotineira. As mulheres daquela época já tinham esse cesto de junco, já fazia parte da rotina delas. O junco é uma planta, né, com o caule cilíndrico, e elas usavam esse caule para tecer as cestas, e era uma coisa que elas usavam no seu dia a dia, no seu trabalho. Então já era uma realidade, já estava nas mãos dela, já fazia parte da sua rotina. Mas ela toma um cuidado especial. Ela passa betume piche entre as frestas do cesto para não entrar água. E diferente do desenho, né? Quem aqui assistiu, como é que chama? O Rei do Egito? O Rei do Egito, desenho animado? Príncipe do Egito. Quem assistiu? Pois é, quando a gente assiste o Príncipe do Egito, eu sugiro, gente, que vocês assistam o Príncipe do Egito. O Príncipe do Egito é uma obra-prima. É um desenho animado, mas ele é uma obra-prima. E você é tão edificado através do Príncipe do Egito. Mas é claro que quando tem a licença poética, né, a dramaticidade do cinema, mesmo em forma de animação, então Moisés é colocado nas águas, e aí mostra aquelas águas, sabe, revoltas do Nilo, crocodilos tentando pegar o cesto, e como se fosse a mão de Deus levando Moisés até a filha de Faraó. Mas o texto bíblico não está dizendo isso. O texto bíblico diz que ela veio e colocou no Egito, no Nilo. O que o rei estava mandando? Jogar no Nilo. E o que ela fez? Colocou no Nilo. Só que antes ela protegeu, passando o piche e o betume, ela deixou aquele cesto impermeável, a água não entrava. É uma argamassa forte que não deixa a água entrar. Gente, o que afunda o barco não é a água que está em volta, é a água que entra. E o problema é que nós estamos no mundo, e o mundo jaz no maligno, nós estamos cercados por todos os lados, e nós precisamos de passar betume na nossa casa para a água não entrar. Nós precisamos de passar argamassa forte que torna nosso lar impermeável. Vocês estão me entendendo? E a argamassa forte é a palavra de Deus, é a oração, é o testemunho da fé, é a oração constante para que os nossos filhos conheçam a Deus, para que os nossos pais conheçam a Deus, porque eu não sei se vocês perceberam, a mãe preparou o cesto, a mãe passou betume e piche, a mãe colocou o bebê. Eu fico imaginando ela orando a Deus: protege esse bebê, não deixe ele ser devorado, não deixe ele morrer.
Defina, Senhor, o destino dele. Ela confiou no Senhor, mas ela tomou providências. E ela colocou solta no rio? Não. Ela colocou entre os juncos na margem do rio. Então estava lá, cesta de junco no meio dos juncos, e ela confiou no Senhor. Agora tem a atuação de uma outra mulher, guardiã, Miriam. Miriam não era mãe. Então às vezes você pensa assim, não sou mãe, tem que preocupar com isso. Para com essa ideia. Solteiras ou casadas, somos chamadas para sermos guardiãs do lar. Miriam era filha. Miriam era irmã de Moisés, mas ela ficou vigiando o que ia. Não fala de Joquebede, não fala se Joquebede mandou Miriam, pelo menos nas versões que eu procurei, não fala que Joquebede deu uma ordem para Miriam, vigia o seu irmão para ver o que vai acontecer. Fala que foi uma iniciativa de Miriam, que Miriam ficou de longe, observando, vigiando, para proteger o irmão. Então nós somos guardiãs do lar, mesmo quando nós não temos filhos. Nós podemos ter uma atuação de guardiãs como irmãs. Nós podemos ter uma atuação de guardiãs do lar como filhas. Meu pai e minha mãe são muito doidão. Então que você seja a guardiã do lar. Que você ore pelos seus pais, que você clame a Deus até que os seus pais encontrem Jesus. Às vezes você mora só com a sua mãe, carne de pescoço, implicante. Ela diz que é crente, mas as atitudes dela não condizem com aquilo que ela diz. Você foi chamada para ser a guardiã do lar. Você tem entendimento? Você tem temor de Deus? Então você pode entrar na brecha que a sua mãe não tem condição de ocupar. Você pode se posicionar como filha e orar pela sua mãe para que ela tenha uma revelação do alto, para que ela tenha uma conversão genuína, ao invés de ficar falando mal da sua mãe para suas amigas. Vocês estão entendendo, gente? É uma responsabilidade de todas nós. Miriam não era casada, Miriam provavelmente era uma pré-adolescente, mas ela ficou ali no lugar certo. E olha o que ela faz, o que o texto diz que ela faz. Ela fica observando. Aí a filha de Faraó, olha Deus aí. Tem uma parte do trabalho que cabe a nós. E tem uma parte do trabalho que cabe a Deus. Não está escrito na Bíblia, faça a sua parte, eu te ajudarei. Tá, gente? Isso é ditado popular. Mas está escrito na Bíblia que nós podemos e nós precisamos de orar uns pelos outros, nós precisamos de vigiar em todo o tempo, e que nós precisamos de aliviar as cargas uns dos outros. Nós podemos nos posicionar. Por exemplo, Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele tinha poder, ele tinha ressuscitado Lázaro. Você acha que ele tinha poder para remover a pedra? Era só ele fazer assim com a mão, ó. A pedra ia voar longe, ia ser até mais cinematográfico, mais impressionante. A pedra voou, né? Não, mas ele falou, retirem a pedra. Tem uma parte que é Deus que faz, e tem outra parte que Ele nos concede fazer. Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós é que precisamos exercer a generosidade, porque o generoso prosperará. Quando nós damos o dízimo e a oferta, não é porque Deus precisa do nosso dinheiro, é porque nós é que precisamos ser libertos do espírito de mamon. Nós é que precisamos colocar no lugar devido a ganância, a cobiça, o egoísmo, e entender que nós somos chamados para transbordar, não só com o nosso dinheiro, mas com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso tempo. A gente nasceu para conceder para o outro, e o individualismo ele está na contramão do cristianismo. O cristão não é individualista, o cristão é generoso, o cristão compartilha. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, assim como Jesus deu a própria vida, nós como filhos de Deus herdamos o DNA, nós então somos chamados também para dar.
conceder tempo, conceder perdão, conceder o café com olhos nos olhos para que a pessoa seja consolada, emprestar os nossos ouvidos para que as pessoas se sintam acolhidas, emprestar o nosso tempo, compartilhar as nossas roupas, abrir a nossa casa, compartilhar o nosso carro, dando carona para aquela pessoa que mora longe. Nós não somos chamados para ser egoístas, o egoísmo adoece. Mas a generosidade faz a gente prosperar e avançar em todas as áreas. Miriam não ficou só olhando. Quando ela vê o movimento da filha de Faraó, ela vai lá se meter. Eu fico imaginando Miriam, gente. Menina metidinha, né? Ousadinha ela. Nem temeu, ela era hebreia, foi falar com a filha do Faraó. Por isso que é bom ser criança e pré-adolescente, né? Não tem os temores que um adulto tem. Ela foi toda serelepe, viu a cara da filha de Faraó. Está chorando, deve ser dos hebreus. Miriam já se apresentou. A senhora quer que eu arrume uma ama de leite para ele? Olha a esperteza dessa menina. A filha de Faraó, quero. E foi lá e buscou a mãe do menino. Buscou a própria mãe dela. Eu vou dar um consolo para minha mãe. E normalmente, gente, naquela época os bebês amamentavam até em pé, entendeu? Já andava, já corria, estava amamentando ainda. Ficava uns 2 anos ao seio da mãe. Normalmente era isso. Então, olha que tempo que Joquebede ainda ganhou, né? Com Moisés, pôde amamentar Moisés, e depois ele foi para a casa de Faraó. Deus tem senso de humor, eu tenho certeza. Faraó traça um plano contra o povo hebreu. Aí Deus vai lá e usa 2 mulheres como guardiãs do propósito. Elas estavam sendo guardiãs mais do que o lar delas, mais do que os afetos e laços familiares. Elas estavam sendo guardiãs, elas não sabiam, mas elas estavam guardando o projeto de libertação de Deus. Você não sabe quem seu filho vai ser, minha querida. Você não sabe o propósito que Deus tem para o seu filho. Você não sabe se ele vai ser um avivalista, então não empresta a sua boca para o diabo para atrasar a vida do menino. Profetiza sobre ele ao invés de ficar falando, não dá nada não, ô menino que me dá trabalho, ô menino encapetado, ô menino danado, palavras de maldição. Guardiãs não dizem isso. Guardiãs semeiam bênção, profetizam vida. Eu lembro que um dos meus filhos, o terceiro, Arthur, menino cheio de energia, e aí um dia o Senhor me mostrou essa realidade. Sua boca é uma boca profética, então presta atenção nas palavras que saem dela, que as palavras, elas têm o poder da vida e da morte. Aí eu mudei o meu discurso ai Arthur, você me dá trabalho demais, Arthur, não estou te aguentando não, Arthur de novo, Arthur. E mudei o discurso, comecei a pôr a mão na cabeça dele e falei, Arthur, você vai dar um trabalho para o inferno. Quando você levantar da cama, o inferno vai tremer, vai falar assim, não acredito que aquele menino levantou de novo. E ele olhava para mim assim, meio desconfiado, falava assim, amém. E o Arthur hoje é uma bênção nas mãos do Senhor. Uma bênção. Como eu aprendo com o Arthur. Quando ele começa a gente conversar ao redor da mesa, hoje ele já está casado, vai nos visitar e ele começa a levantar as histórias da Bíblia. Eu falei, meu Deus, ele dá uma surra de Bíblia em mim. É incrível como Deus ungiu o Arthur. Ele teve uma experiência de novo nascimento e em pouco tempo ele teve um crescimento do conhecimento de Deus incrível. Aí a gente vê, meu Deus, toda aquela argumentação que me talhava o sangue é para a glória de Deus, agora está sendo usada para pregar o Evangelho. Olha que coisa poderosa. Então às vezes você vê uma coisa no seu filho que te irrita, às vezes é isso mesmo que vai determinar o chamado dele.
É isso aí que Deus colocou nele. Ele só precisa de ser dominado pelo Espírito Santo. Quando ele for dominado pelo Espírito Santo, tudo aí, isso aí que ele vai reverter para a bênção. Essa energia que ele tem, esse vigor que ele tem, que te dá uma canseira, é tudo para a glória de Deus. Ele vai ser incansável para profetizar e anunciar a palavra. Enxergue os seus filhos com os olhos do céu. Mas a gente anda tão preguiçoso, tão individualista. A gente quer ser feliz, não é assim? Eu mereço ser feliz. Quantas mães abandonam lá? Quantos pais abandonam lá, sem se importar com o dano que eles estão causando na próxima geração? Sabe por quê, gente? Porque o casamento não é no modelo, na proposta de Hollywood. A gente não casa para ser feliz para sempre. A gente casa para a glória de Deus. A gente casa para o lar da gente ser uma tocha acesa no meio da escuridão. Naquela casa ali, mora um casal que já passa por cada perrengue, mas eles não desistem um do outro, eles não desistem do casamento, eles não desistem dos filhos, eles são um povo de oração, eles confiam no Deus eterno, eles superam dificuldades, são uma família imperfeita, mas eles vão crescendo e sendo aperfeiçoados. Eu vou lá neles pedir um conselho, porque o meu casamento está quase acabando, e o deles tinha tudo para acabar, mas está firme e forte. O casamento é plano de Deus para preparar a próxima geração. E os filhos hoje estão dizendo: não quero casar não. Por que será que os filhos estão dizendo que não quer casar não? Porque os homens são abusivos nas palavras, as mulheres são abusivas nas suas atitudes, são rebeldes, são grosseiras. Fica vendo o pai e a mãe em pé de guerra. Eu também não ia querer não. Se eu tivesse um pai grosseiro, uma mãe rebelde, eu também não ia querer não. Pé de guerra, aquela brigaiada dentro de casa, aquela falta de paz. Depois põe todo mundo a Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja e fala: a paz do Senhor. A paz do Senhor, aquela que não reina na sua casa. Os filhos, gente, vocês pensam que os filhos não notam isso? Eles olham para o pai e para a mãe da igreja, olham para o pai e da mãe de casa, e quero meu pai e a mãe da igreja. Podia ser sempre assim. Hipocrisia. A gente põe a máscara social quando vem para a igreja, assume o crenteza, a paz do Senhor. O pastor pede: olha, eu estou precisando de uma ornamentação. Pode deixar, pastor, eu faço ornamentação. Em casa o marido pede: frita um ovo para mim. Ô filha, frita um ovo para mim, não sou sua empregada, você tem mão. Jesus falou que se a gente quer ser grande no reino de Deus, que a gente deve servir. A gente não serve os de casa, mas quer servir no reino de Deus. Tem umas mulheres que chegam para mim e falam assim: Helena, o que eu faço? Eu tenho um chamado ministerial, mas meu marido não me libera. E eu falei assim: começa a cumprir o seu chamado ministerial em casa. Serve o seu marido antes de servir a igreja. Cuida do seu marido e dos seus filhos antes de cuidar do povo da igreja. Porque se ele estiver resistindo ao que Deus quer fazer em você, meu filho, Nabal foi fichinha para Deus. Nabal era o marido de Abigail, que era uma mulher sábia, e Nabal era um homem tolo. Abotoou o paletó, bateu com a caçuleta, faleceu. E a Bíblia diz assim: Deus o matou. A Bíblia diz que Deus matou Nabal. E aí Abigail virou o quê? Esposa de Davi. Então, homens, vocês vieram, né? Não mandei vocês virem. Hashtag fica a dica: não sejam Nabal na vida da sua casa, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. E outra: não, Helena, eu sou o cooperador lá em casa, eu ajudo muito minha mulher. Não, homem não ajuda. Homem é pai, homem é esposo. Tem uma parte que cabe ao pai fazer. Você não é menos homem quando você troca fralda. Você não é menos homem quando você dá banho nos seus filhos. Hoje tantas crianças estão sendo abusadas pelos próprios pais. Pai, deixa eu dizer para você,
Você é o primeiro referencial de Deus que as suas crianças vão ter. O seu relacionamento com seu filho vai dar uma referência para elas, para se relacionar com Deus. Porque o que a gente diz? Deus é pai. Se a gente diz para o filho, Deus é pai, ela olha para o pai dela, e ele é abusivo nas palavras, na violência, e inclusive abusivo sexualmente, que Deus que elas vão conhecer. Eu fui visitar um trabalho, uma obra da Visão Mundial, lá em Pernambuco, na época que as crianças estavam nascendo com microcefalia, por causa do Zika vírus. E eu fui conversar com aquelas mães tão sofridas, que sonharam com um filho, que prepararam a gestação, e o filho nasceu com microcefalia. Todas elas abandonadas pelo marido. Jesus mandou vocês amarem sua esposa como Cristo ama a igreja. Jesus não abandona. Jesus não trai. Jesus não é infiel. Jesus não é mentiroso. Jesus não sonega nenhum bem à sua noiva. Esse é o padrão, homens. E não se enganem. Quando vocês são homens, homens mesmo, no sentido mais amplo da palavra, homem, porque homem não é só ser do sexo masculino. Homem fala de integridade, de hombridade, de coragem. Hoje eu entrei lá no quarto e o João foi imediatamente para o banheiro, foi tomar um banho. E quando eu fui fechar a cortina da janela, tinha uma esperança, um louva-a-Deus verde, e o bicho era grande, quase pus a mão nele. Mulher é o quê? Meu Deus, como é que eu vou dormir com esse bicho aqui dentro? Aí a menina veio me entregar um ferro de passar roupa. O João ia demorar no banheiro. Eu falei assim, não quero ficar com esse bicho aqui dentro. Você vai começar a pular aqui dentro desse quarto, meu Deus. O bicho pula alto. Eu peguei, a menina veio entregar o ferro. Eu falei assim, querida, você por acaso caça a esperança? Ela ficou olhando para mim tipo assim, o bicho, o inseto. Ela falou assim, por quê? Tá aí? Eu falei assim, tem uma aqui dentro na cortina. Aí ela falou assim, eu não, eu vou chamar um homem. As doidas da feminista falam que não precisa do homem para nada. Aí elas dirigem nos carros que eles montam, elas dirigem no asfalto que eles fazem, elas moram nas casas que eles constroem. Loucas, loucas. O esgoto delas, quando dá problema, é um homem que se mete lá para resolver o problema do esgoto. Quem recolhe o lixo na casa dela é homem. Graças a Deus pelos homens. Aleluia pelos homens. Constrói os prédios? Homem. Homem. Como que é bom? Testosterona. Aleluia. Homem que não disputa os cremes com a mulher. Homem. Bom demais, Jesus. Tem nada contra o homem ser cuidadoso, né? Cheiroso, como o meu é. Mas ele é homem. Teve um dia desses que eu gritei com uma lagartixa. Eu tenho pavor de lagartixa. Estava na minha casa estendendo a roupa e alguma coisa caiu na minha cabeça. Eu pensei que era lagartixa. Quando eu pensei, dei um grito agudo, alto. Quando eu penso que não, João descendo a escada para a nossa área de serviço, com a vassoura e com o chinelo na mão. Cadê? Eu falei assim, meu cavaleiro da armadura reluzente. É lindo quando os homens ocupam o lugar de homem, mas não só para matar bicho, entrar em esgoto, construir prédio, mas quando o homem é aquele que tem uma palavra firme, sem ser abusivo, é aquele que promove proteção, é aquele que provê. Hoje os homens não querem pagar a conta, não. Vamos dividir a conta? E o que nós fizemos? Como é que eles ficaram assim? A gente não precisa de homem para nada. Fale por você, querida. Não me envolva nesse movimento. Sou muito feliz de prestar contas ao meu marido, de agradar o meu marido, porque o movimento é duplo.
É uma via de mão dupla. Ele cuida de mim, Ele me protege, Ele me promove, Ele me abençoa, Ele impõe as mãos sobre mim para eu pregar, Ele me empodera, Ele me dá asas, que Ele não precisa de temer. Alguém perguntou para ele assim: você não se importa da sua mulher se destacar mais do que você? Não entenderam nada. Eu só me destaco por causa dele. Eu só me destaco porque Ele me autoriza. Porque Ele me ama como Cristo ama a igreja. E aí é fácil me submeter. Não é um fardo, não é pesado. Porque eu sinto o cuidado, a proteção, a provisão. Então eu também quero agradá-lo. Eu também quero servi-lo. Eu também quero fazer tudo que Ele gosta. Hashtag fica a dica. Fecha parênteses. Voltemos a Joquebede e Miriam. Essas duas mulheres, gente, elas se tornaram coparticipantes do projeto de libertação do povo do Egito. Se Joquebede não tivesse resistido à ordem de Faraó e protegido esse menino por 3 meses, se ela não tivesse preparado aquela arca, aquele cesto, para que ele sobrevivesse, se Miriam não tivesse feito a conexão, as conexões, tido as conversas certas, Deus estava usando essas mulheres. E por que ele tinha que ir para a casa de Faraó? Porque lá ele ia receber uma instrução diferenciada. Não a instrução de escravo, mas a instrução de neto de Faraó. E Deus já estava preparando ele, porque com essa instrução, ele escreveu o Pentateuco. Certamente ele foi treinado na ciência, na literatura. O Egito era o top, vamos dizer, tecnológico, né? Eles tinham o maior acesso à ciência. Até hoje tem coisas que não é explicado. Como é que o povo egípcio descobriu a técnica de embalsamamento? Como é que eles empilharam aquelas pedras das pirâmides sem guindaste? Você fica olhando para aquela obra faraônica, né? E olha que hoje ela já está toda desgastada, porque ela era toda coberta de pastilhas de pedras preciosas. O topo de uma delas era feito de ouro maciço. Era uma maravilha, um negócio fora do comum. Era um povo realmente. Tem gente que fala que é até extraterrestre que construiu as pirâmides. E é nesse ambiente que Moisés foi preparado por Deus. Até o dia que ele tomou as dores do seu povo, matou um egípcio, teve que fugir. Aí ele foi para onde? Para a escola do deserto. Primeiro a escola na casa de Faraó, 40 anos. Depois a perspectiva de Faraó, a perspectiva do Egito, a perspectiva dos deuses egípcios. Depois 40 anos de deserto. Às vezes você está vivendo o deserto, que deserto, que deserto, que deserto. O deserto normalmente nos prepara para um upgrade, dependendo do jeito que você lida com ele. E foi por causa desse deserto de 40 anos como pastor, no deserto, que Deus se apresenta a ele pessoalmente, numa sarça flamejante, e diz para ele: eu sou, vá. Ele estava tão inseguro, tão amedrontado. Eu sou preso de língua. A gente não sabe se ele era gago, se ele era fanho. A gente não sabe o que ele tinha, mas ele tinha uma dificuldade de fala. Mas a autoridade do Deus Todo-Poderoso estava sobre ele. E a gente olha para Moisés, a gente vê como Deus usou Moisés, as palavras que Deus liberou sobre Moisés, que ele era um homem sábio, que ele era um homem manso. Mas a gente esquece que Deus usou 3 mulheres no processo.
Joquebede, a mãe, Miriam, a irmã, e a filha de Faraó, a mulher que se compadeceu. Quando ela abriu o cesto e viu um bebê hebreu, ela devia falar: joga na água, meu pai mandou jogar. Mas ela viu que ele era hebreu e ela se compadeceu, se afeiçoou. Como nós mulheres precisamos voltar a praticar a empatia, a generosidade. Eu fui ver o conceito, né, no dicionário, como eu já disse para vocês, e um dos conceitos que está lá no dicionário, quer ver? Porque é guardiã do lar, né? Guardiã, pessoa que tem por missão acompanhar outra para defender de qualquer agressão. Guarda-costas, Miriam, né? Guarda-costas, ficou lá. O que está acontecendo com ele? E lar, olha o que é isso, o lar. Casa de habitação, família, pátria, instituição que presta serviço de acolhimento. Então por isso que você escuta o lar das vovós, o lar das crianças, né? E o que caracteriza esses lares, ou deveria caracterizar? O acolhimento. A guardiã do lar é acolhedora. E foi isso que a filha de Faraó fez. Ela acolheu. E depois que ele desmamou, ele foi para a casa dela e ela criou como se fosse seu próprio filho. Como nós estamos vivendo, meus irmãos e irmãs? Como eu disse, a gente acredita que o inferno, ele investe nos nossos filhos quando eles vão para a escola. Aí as mães estão falando: vamos ter homeschooling, vamos criar os meninos em casa, porque na escola não está dando não. Essas ideologias falsas estão tomando os nossos filhos. Gente, uma hora ou outra os nossos filhos vão ter que sair da bolha. Uma hora ou outra. E aí, você segura o seu filho até a universidade. Quando ele entra na universidade, ele está completamente despreparado. Nós temos que colocar os nossos filhos no Nilo. Mas eles não vão para o Nilo de qualquer jeito. Eles vão com oração, eles vão com jejum. Eu lembro quando o Arthur entrou na Universidade Federal, ele não tinha nascido de novo ainda, e ele foi fazer história na Universidade Federal de Minas Gerais, o Covil. E eu falei: Deus, tem misericórdia. Eu já luto com uma, Senhor, não dou conta, não tem força para lutar com dois. Senhor, tem misericórdia. Entra com teu milagre, Jesus. E o Senhor entrou com o milagre. E hoje ele é conhecido lá dentro da faculdade como o cristão, de uma forma pejorativa. Ah, lá vem o cristão. Fala, cristão! Mas ele está lá, sendo testemunha. Eu falo com ele: meu filho, quando você andar pelo campus, ore. Fala: Senhor, transforma esse lugar, manda um avivamento para esse lugar. Senhor, manda professores, manda profissionais da educação, cheios do teu Espírito Santo. Senhor, sabe, às vezes você não vai ver a colheita, mas as orações não ficam soltas no ar não, gente. Deus está ouvindo as nossas orações e no tempo adequado Ele vai atendê-las, porque é para a glória dEle, não é para a glória de ninguém, é para a glória dEle. É para que o inferno seja saqueado. Então a gente tem que se mover em oração. Passou em frente a uma universidade federal, estende a sua mão: Senhor, manda professores cheios do teu Espírito Santo. Manda, Senhor, um corpo docente com cristãos genuínos. Senhor, em nome de Jesus, prospera os clubinhos nas universidades, aquelas reuniões de cristãos. Senhor, faz uma colheita, aviva esse povo, tira o véu do entendimento, transforma conforme o teu querer. Vai orando, vai orando, vai orando, que uma hora a gente vê a resposta. E se a gente não vê, a gente está plantando uma semente para gerações futuras. Não subestime o poder da oração. Essa é uma maneira de ser guardião. Essa é uma maneira de defender aquilo que tem que ser defendido.
Agora, dura coisa é quando o diabo, ao invés de encontrar na nossa casa guardiões e guardiãs, encontra seus cooperadores. O filho está dando muito trabalho. Mamãe vai ligar um filminho para você. Toma aqui o tablet. O menino está gritando no banco de trás do carro. Toma, meu filho, toma. Assiste o desenho aí. Só que quando você para assistir os desenhos, gente, as mensagens subliminares são cada vez mais evidentes. Nem subliminares são declaradas. Se interesse, participe, fiscalize, ore pelos seus filhos, abençoe os seus filhos, unja os seus filhos, antes de enviá-los para o Nilo. Passa o betume, passa o piche, vê se a cesta está forte, coloca no lugar adequado, não solta em qualquer lugar não, coloca no lugar mais protegido possível e deixa Deus fazer o que Ele faz. Enquanto os nossos filhos estão na escola, ore. Enquanto os seus pais estão pensando em divorciar, ore. Você pensa, gente, está tendo muito divórcio de gente na terceira idade. Pais que já estão com 40 anos de casado, 30 anos de casado. Você pensa, já passou a pior parte. Não, estão partindo para o divórcio. Você, como filha, pode se erguer como um guardiã do lar, orando pelo casamento dos seus pais. Você pode ser uma Miriam na vida do seu irmão, aquele seu irmão que está com problema de alcoolismo, aquele seu irmão que está pegando todas, e você fala assim só, meu irmão, gente, vai ser tão bom quando Jesus entrar, mas você não faz nada, você não ora por ele, você não jejua por ele, você não dá testemunho para ele, você não diz umas verdades na lata dele quando você precisa falar. Ser guardião é assumir a nossa posição, é pegar a nossa parte e é fazê-la com zelo e não com preguiça, não com desleixo. A palavra de Deus diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A sua família é obra do Senhor, o seu primeiro ministério é a sua casa. Seja bênção em casa primeiro. Quando Jesus instrui os discípulos, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Primeiro começa em Jerusalém, primeiro começa onde você vive. Nós negligenciamos os nossos filhos. Somos duros demais, impacientes demais. A gente tem sorrisos para as pessoas de fora. Com os filhos dos outros, a gente tem maior paciência. O menino chega na sua casa, pula no seu sofá de R$6.000, e você está com sangue talhado, mas você busca força onde você não tem, e fala assim, ô meu bebê, desce daí, você pode ficar aí, fazer dodói. Mas se é o seu filho da mesma idade que gosta da ideia e sobe quando a criança vai embora, desce daí agora. Você sabe quanto que custou esse sofá? Gente, a gente precisa de trazer o melhor para a nossa casa, para depois transbordar e a gente não ser hipócrita. A visita chega, você põe a mesa posta, linda, guardanapo de pano, flores, taça. Dependendo da visita, você põe taça. E a galera da sua casa está comendo com um copo de massa de tomate e a toalha manchada. Não tem nada contra copo de massa de tomate, gente. Mas se é o que você tem, glória a Deus, é o que você tem. Faça o seu melhor, põe lá o copinho de massa de tomate, põe uma toalha limpinha, pega umas flores no jardim, coloca lá, faz com carinho. Não é sobre o que você coloca na mesa, é sobre colocar o melhor para os de fora e o pior para os de dentro. Para o patrão, eu preciso de alguém para fazer hora extra. Eu posso fazer, eu dou conta. Ah, você pode ficar, filho? Você tem filho? Não, eu sou uma profissional. Aí quando o filho fala, mamãe, faz macarrão para mim. Ah não, filho, estou muito cansada, hoje eu vou pedir delivery.
Ah, não, filho, não vou fazer macarrão hoje não. Ah, não, a cozinha já está limpa, já está lavada. Ah, faz muita sujeira. É nessas pequenas coisas que a gente demonstra se a gente realmente está cuidando. Não, eu levo para a escola dominical. Eu pus numa escola cristã. O colégio é parceiro. A igreja é parceira. Mas o responsável é você. Com seu cônjuge. Seu cônjuge também precisa ser guardado. A gente fala de crianças, elas são vulneráveis, influenciáveis, e a gente precisa ter atenção a elas. Não apenas os nossos filhos, mas os nossos sobrinhos, os nossos netos. Nós precisamos de ser guardiãs da nossa casa, inclusive para os netos, para os sobrinhos e tal. Mas eu quero dizer para vocês, a gente também tem que guardar o nosso casamento. Quando você era solteira, com a florzinha, cheirosa, cabelo limpinho, maquiava, fazia a unha. Sábado era dia de fazer a unha. Cuidava de agradar. O marido perguntava: meu bem, onde você quer ir hoje? Um gentleman, cheiroso, com a barba cuidadinha, abrir a porta para você. Altruísta. Você também altruísta. Ele falava assim: ah, não gosto do esmalte vermelho, gosto da francesinha. Aí você só fazia francesinha para agradar, para impressionar, né? Aí casou. O marido chega em casa, olha e fala assim: meu Deus, que ET é esse que abduziu minha mulher? Ela olha para ele e fala assim: meu pai. Ele vai andando e soltando os flatos. Plá, 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 plá. Assim, meu pai do céu, cadê aquele cara romântico, gentil? Agora ele faz debaixo da coberta e ainda te prende lá de baixo. Gente, intimidade. Fala assim, intimidade. Não parece uma coisa gostosa? Ah, eu tenho intimidade. É gostoso, aconchegante, prazeroso para ambas as partes. Intimidade não é releixo. Intimidade não é falta de educação. Você não faz isso na frente do seu patrão, por que você faz na frente da sua mulher? Você não faz isso na frente do seu patrão, por que você faz isso na frente do seu marido? Para o seu patrão ser tão gentil, tão prestativo, tão competente, tão profissional. Chega em casa, é a mocreia. Fica reclamando. Limpa o pé aí que hoje a fulana fez faxina. Seja guardiã do seu casamento. Semeie o que você quer colher. É claro, gente, tem dias difíceis, mas por favor, jogue as camisetas do candidato fora. Por favor, jogue a lingerie furada fora. Para que você não dê oportunidade do seu marido ser enganado, ser tentado. A gente fala muito para as mulheres, né? Irmã, vigia nesse decote, irmã. Vai seduzir o marido da outra, vai chamar a atenção do marido da outra, porque o homem é muito visual. Mas eu quero falar para vocês, homens, bonita é a sua mulher. Para de elogiar as irmãs da igreja. Nossa, cortou o cabelo, tá linda. Cala a boca, meu irmão. Fala que a sua mulher está linda. Isso, mas a minha mulher não está bonita não, Helena. Então a culpa é sua. Investe nela. Dá um banho de loja nela. Investe nela. Quando o pai dela investia nela, ela estava toda cheirosa, né? Prontinha e tal. A Dev Tyrus, ela tinha uma teoria. A Dev Tyrus, que já está com o Senhor, ela falava: eu tenho uma teoria, que quando uma mulher está entristecida, abatida, feia, relaxada, tem alguma coisa errada com o marido dela. Gente, eu vivi para testar essa teoria e ver que 99,9% dos casos é a pura verdade. Quando o cara é amoroso, quando o cara investe, encoraja,
O João nunca, muitas vezes eu estive acima do peso. Ele nunca chegou para mim e falou assim: você está gorda, tem que emagrecer. Nunca. Nunca. Ele falava: vamos caminhar? Ao invés de trazer o chocolate no dia da TPM, ele trazia, como é que chama aquele negócio laranjado? Desidratado, que eu gosto. Damasco. Colabora. Aí perdeu 2 quilos. Nossa, meu bem, você perdeu 2 quilos, você está mais linda. Quando ela vestiu uma roupa que ela está uma mocréia, você não fala: você está mocréia. Não, você vira para ela e fala assim: meu bem, essa roupa não está à altura da sua beleza. Sabe por quê, gente? Porque homem é e mulher é. Se ela escuta a coisa certa, ela se sente encorajada. E se ela sente que tem um homem do lado dela, não um banana, mas um homem que assume a sua posição de homem. O João é muito doce, muito tranquilo. E quando a gente casou, o povo da minha família falou assim: mas esse aí a Heleninha vai mandar nele. Sabe de nada, né, João? Esse jeitinho aí, ó. Na hora que ele fala não, é não. E eu precisava de um homem assim, que sou folgada, sou mandona, sou autoritária. E Jesus tinha que mandar um homem para baixar meu tupete, mas sem me matar. Aí ele mandou o João. Aí teve uma vez que a pastora Zenete me chamou, falou assim: Helena, preciso de você fazer um seminário de intercessão no Japão. Aí eu virei para o João: João, a pastora Zenete me chamou para o Japão. Ele falou assim: você não vai. Não, porque você já foi com Diante do Trono, eu fiquei aqui 10 dias sozinho, nunca mais quero sentir isso, você não vai não. Avisa a Zenete que você não vai. Tá bom. Liguei para a secretária da pastora Zenete e falei assim: Lide, o João falou que eu não vou não. É, Helena? É. Bom, vamos orar. Eu também vou orar. A minha oração foi: Senhor, o João falou que eu não vou para o Japão não. Aí não é problema meu, né? Aí é de cabeça para cabeça. Se o senhor quer que eu vá, o senhor vai ter que falar com ele. Tá? Eu quero ir, Senhor, eu gostaria de ir, mas é entre vocês dois aí, Deus abençoe. Gente, passou uma semana. O João chegou para almoçar, na hora do almoço, ele tinha pouco tempo para almoçar, a comida já tinha que estar na mesa e tudo, já estava tudo prontinho. Ele chegou, primeira coisa que ele chegou, na hora que ele sentou na mesa, disse: Helena, você vai para o Japão. Não estava nem falando no assunto, ele chega do almoço e me solta essa: você vai para o Japão. Eu falei assim: vou? Por quê? Porque Deus falou comigo. Então eu quero te dizer, Deus colocou uma autoridade sobre a sua vida, é seu marido. Autoridade, não um autoritário. Autoridade promove, protege e cuida para o bem. Autoritário abusa da posição de autoridade para ferir, mandar e diminuir o outro. Vamos discernir essas duas coisas, tá? Pai e mãe é autoridade. Você é solteira, seu pai falou para não casar com aquela figura, não casa. Vai dar ruim. Porque autoridade. Eles foram investidos de autoridade. Quando Deus investe alguém de autoridade e você vai contra em rebelião, Deus fica do seu lado, não. Mas mesmo quando a autoridade toma uma posição errada e você joga a causa para Deus, Ele te defende, porque você não se levantou em rebelião. Isso também é uma maneira de ser uma guardiã do seu lar. Deus não respalda rebelião. Deus não respalda abusos, nem verbais, nem emocionais, nem sexuais. Deus não é abusador. Então uma maneira de você guardar o seu lar é respeitando. Proteja dos inimigos externos, as falsas ideologias,
mentiras que parecem verdades. Você combate uma mentira ensinando a verdade, trazendo à memória a verdade, vivendo a verdade no seu lar. Não é porque todo mundo põe lixo para dentro de casa, através da televisão e da internet, que você vai se somar a isso, porque todo mundo faz. A porta que leva para a perdição é larga, a que vai à vida é estreita. Então, se a gente quer ter um lar saudável, apesar de todos os desafios que a gente tem, se a gente quer ter um lar saudável, a gente tem que seguir a palavra de Deus e obedecer nas mínimas coisas. Obedecer nas grandes é fácil, porque se você desobedecer vai dar ruim. Se você entrar num adultério, aí vai gerar um escândalo, os filhos piram o cabeção, desestrutura a família inteira, fere a família do cônjuge, fere a família do traidor, todo mundo, se arrebenta um tanto de gente com uma traição. Aí você já toma mais cuidado, espero. Mas às vezes a gente não vigia as pequenas mentiras, os ambientes de pornografia na internet, os celulares às mesas. Tem gente que nem senta na mesa, cada um come no seu quarto. Você está dando oportunidade para o diabo. Se você quer guardar o seu lar, fortaleça os laços de afeto. Que o coração dos pais se convertam aos filhos e dos filhos aos pais. Se você mora sozinha, você não é sozinha. Eu conheço pouquíssimas pessoas que não têm ninguém na vida. Você tem um tio, você tem um irmão, você tem um parente. Mantenha o vínculo. Ore por essa pessoa. Não dá para morar junto? Visite de vez em quando. Tome um café. Se encorajem mutuamente. Porque Deus criou a família para glorificar o nome dEle, para preparar a próxima geração e para nos fortalecermos mutuamente. Que em nome de Jesus, meus irmãos, você se apodere do betume e do piche. Que você use o que você já tem nas mãos. A cesta, Joquebede já tinha. Às vezes a gente pensa que precisa de uma coisa extraordinária. Não, use a sua mesa. Use a sua casa, a sua varanda. Fala, vão comer fora hoje. Põe a mesa do lado de fora no quintal. Tem dinheiro não? Põe a mesa do lado de fora. Arruma a mesa de um jeito diferente. Cria um ambiente para construir memórias, tanto nos seus filhos quanto nos seus cônjuges. Porque no dia da adversidade, as boas memórias vão fortalecer o laço. No dia mal que chegar, porque ele chega. O dia da impaciência chega, o dia da decepção chega, o dia do desemprego chega, o dia da pouca grana chega para todos nós. Mas se os afetos estão sendo nutridos, cuidados, se as boas memórias estão sendo intencionalmente construídas, é só uma tempestade, o barco está forte e Jesus está nele. E lembra, a água que afunda é a água que entra. Não deixa a água entrar no seu barco. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero que assim, de olhos fechados, não como um rito religioso, mas de olhos fechados, para que você se concentre naquilo que eu estou te dizendo, para que você não se distraia com nenhum movimento ao redor. Você tem sido um guardião do seu lar? Você ora pelos seus filhos? Você ora pelos seus pais que moram com você? Você ora pelos seus irmãos de sangue? Você ora pela sua esposa ou pelo seu marido? Você tem um tempo de oração diária por eles? Isso é uma maneira de guardar o lar. Você vigia suas palavras? Ou você fala na hora da raiva? Você amaldiçoa? Você desencoraja? Você xinga? Você grita?
Essa é uma maneira de cooperar com o inimigo das nossas almas, não de ser guardião. Você exercita o perdão quando você erra ou quando é ferido? A gente precisa de aprender a pedir perdão quando a gente falha, porque isso também é uma maneira de guardar o seu lar da amargura, guardar o seu lar das sugestões do inferno que encontram num coração ferido um terreno fértil. É muito comum, como nós, pais de adolescentes, ferimos os nossos filhos, mesmo sem querer. E a gente sabe que feriu, mas a gente não se retrata. Você está abrindo a porta para o seu inimigo, para ele trabalhar na mente, nas emoções. Quando você é dura com seu marido, quando você diminui a sua mulher, às vezes a critica na frente dos outros, com gargalhadas, como se fosse uma brincadeira. Brincadeira é engraçado para as duas partes. Não é brincadeira você rir e promover piada em cima da dor da outra pessoa. Você mantém um ambiente respeitoso, onde é aberto para o diálogo, a comunicação da sua casa é fomentada para que ela melhore. Você consegue ouvir críticas e tenta reparar as suas falhas, porque às vezes a gente é tão condescendente com as nossas falhas, mas tão duro com as falhas dos outros. Uma característica de um guardião é ser acolhedor, protetor. Ele zela pelo bom andamento, ele zela pela paz. Ele guarda a paz no lar. Sabe aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam? Pois é. Nós temos que assumir o lado que aguenta firme e cala para encerrar uma discussão. Não é quem tem a última palavra que vence numa discussão. Quem vence numa discussão é quem sabe se calar voluntariamente para encerrar a discussão, até que os ânimos abaixem e o diálogo pode ser retomado. Conversas difíceis às vezes precisam ser tidas para preservar a paz no lar. Olha, fulano, quando você falou aquilo, você me feriu. Eu não quero mais que você faça isso. Eu não estou aqui te criticando, eu estou aqui te deixando saber o que aconteceu no meu coração quando você falou aquela palavra, quando você teve aquela atitude. Às vezes a pessoa que mora com a gente está ferindo a gente e ela nem sabe. A gente precisa aprender a se comunicar. Essa também é uma forma de nós defendermos a nossa casa. Estabelecermos combinados. Olha, meu amor, na quinta você joga futebol, mas na quarta a gente tem o dia da família, onde a gente vai se divertir juntos. Façam combinados, tratem com gentileza, retomem o altruísmo do namoro. Filho não é empregado, ele precisa ter tarefas para que ele entenda que ele é parte da cooperação para a família. Mas quantos pais abusam dos filhos? Pega água para mim, pega a televisão para mim, busque isso para mim, sai do jogo agora, vai lá chamar fulano. Filhos não são escravos.
Você pode pedir: meu filho, traga uma água para o papai, por favor. Pequenas coisas. Combata os inimigos internos, para então ter força para combater juntos os inimigos externos. Se a família estiver em ordem, se a família estiver em harmonia, se a família se protege, se cuida, declara o amor: papai te ama, mamãe te ama. Isso fortalece a família e juntos vocês se tornam invencíveis contra as investidas do inferno. Porque onde reina a paz, a harmonia e o amor, aí o Senhor está. E com Deus, nós somos maioria. Joquebede fez o que era parte dela fazer. Miriam cumpriu a sua vocação, se posicionou, fez a conexão. A filha de Faraó criou aquele menino. E todas elas estavam sendo cooperadoras do plano de Deus. Nós somos guardiãs do nosso lar, para sermos cooperadores do Eterno no plano que Ele tem para aqueles que virão depois de nós. Nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Seu sobrinho também são descendência. Podem não ser seus filhos, mas são seus sobrinhos, carregam seu nome, carregam seu sangue, seu DNA. Eles também são sua descendência. Alguém que você adotou é sua descendência, agora tem o seu nome. Não tem um laço do sangue, Helena, mas tem um laço do amor. Que nós trabalhemos. Faça essa análise aí. Não, mas se a minha mulher for, para de responsabilizar a sua mulher, o seu marido, o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Assuma a sua parte. Ocupe a sua posição. E no que depender de você, o seu lar será guardado. Pai, nós te louvamos nessa noite bendita, onde nós aprendemos tanto com Joquebede, com Miriam e com a filha de Faraó. Ah, Deus, o Senhor é tão lindo. O Senhor sempre convoca mulheres para o seu plano. O Senhor levantou Raabe para defender a sua casa. Todos os da casa de Raabe foram poupadas por causa do temor daquela mulher. O Senhor levantou Abigail para aplacar a fúria de Davi. Toda a casa de Abigail foi defendida por causa da postura dela. O Senhor levantou Jeoseba para manter um descendente de Davi no trono. O Senhor levantou Joquebede para que Moisés vivesse. O Senhor levantou Maria para que o Salvador viesse ao mundo. Obrigada, Deus. Nós queremos ser contadas com essas mulheres, que elas se tornem o nosso referencial, e não as atrizes de Hollywood, as modelos das revistas ou os padrões deturpados e apodrecidos deste século. Mas que a gente se torne também uma referência de mulheres de Deus e guardiãs do lar na nossa geração, ousadamente, rompendo com a preguiça, com a acomodação, com o individualismo e vivendo plenamente a sua vontade.
e o seu plano. Nós te agradecemos também pelos homens que estão aqui. Que eles também, Senhor, se levantem como Boaz, resgatadores, homens dignos de uma só palavra, integridade, amorosamente protetores, nunca abusivos, apegados ao Senhor e à sua palavra. Que o Senhor restaure aquilo que precisa ser restaurado nessa noite. Que o Senhor reconcilie os corações aqui. Que cada um, ao invés de acusar e julgar na cara do outro o que o outro faz de errado, que cada um faça uma autoanálise e parta para um conserto com a ajuda do Teu Espírito Santo, que é aquele que faz tudo em nós. Nós oramos agradecidos pela Tua obra incessante, persistente e eficaz, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês.